Santo, Santo, Deloa loriro gay pahomishia lomiandelamahas. Grande, eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único e o verdadeiro Deus, onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor que operou, opera e continuará operando grandes milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Abençoa poderosamente neste momento, Senhor, os nossos amigos e amigas, abençoando-os no seu trabalho, no seu lazer, na sua folga, aonde quer que esteja este amigo, esta amiga agora. O Senhor está com ele, o Senhor está com ela. Os abençoe e prospere neste dia. Que o anjo do Senhor acampa ao redor deste amigo, desta amiga, para livrá-los de todas as obras do mal. 1000 cairão ao seu lado, meu amigo, minha amiga. 10.000 cairão à sua direita. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, você não será atingido. Você não será atingida, minha amiga. Em nome de Jesus. Um grande abraço para você. E um bom dia mesmo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ósculo santo no teu espírito, na tua alma. E tenha um dia maravilhoso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Hoje nós vamos continuar com a palavra do Senhor, que falamos ontem, sobre maldição hereditária. Maldição que vem de pais para filhos, de geração a geração, daqueles que não obedecem a Deus. Êxodo capítulo de número 20, quando fala dos 10 mandamentos do Senhor. Primeiro, diz a palavra 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que existe nos céus, nem embaixo na terra. Não se encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Meu amigo, minha amiga, você ouviu isto? Então vamos falar de maldição hereditária. Porque muitas pessoas ignoram. Já chegaram para mim alguns mestres, algumas pessoas que se dizem conhecedoras da Bíblia, e afirmaram para mim dizendo: pastor João Mendes, você está equivocado. Eu digo: por quê? Porque você prega sobre maldição hereditária. E não existe maldição hereditária, pastor. Porque está escrito que o filho não pagará pelo pecado do pai, e nem o pai pagará pelo pecado do filho. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Sim, meu amigo, está escrito realmente, você está com a razão. Agora, o que você não parou para prestar atenção é nas interlinhas. Você não buscou a revelação do Espírito Santo para entender Êxodo capítulo 20, verso 3 e 4. Porque Deus está dizendo que Ele aborrece o pai e o filho até a 3ª e a 4ª geração daqueles
que o aborrecem. Deus abomina isto, Deus não aceita. Por que então que Deus deixou bem claro que Ele não aceita, Ele abomina, Ele tem nojo dos pecados dos pais que vêm sobre os filhos? Por quê, pastor? Porque pela conivência. Conivência significa fazer o que o outro faz ou aceitar o que o outro faz, seja errado ou seja certo. Se for errado, a pessoa se torna conivente com o erro. Se for certo, a pessoa se torna conivente com aquilo que é certo. Você está entendendo? Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus. Jesus deixou bem claro e disse para os judeus que criam nele: se vocês verdadeiramente, se vocês permanecer na minha palavra, disse Jesus, se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tanto a maldição pode vir sobre aqueles que são coniventes com o pecado, como as bênçãos de Deus podem vir sobre aqueles que obedecem a sua palavra. São bênçãos e maldições. E a lei é para todos, meu amigo, minha amiga. Então, quando os pais criam imagens de escultura, se prostra diante daquelas imagens, chama aquelas imagens de meu Deus, de meu Senhor, minha Senhora, meu padroeiro, minha padroeira, reza, ora, faz oferendas para aquelas imagens. Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios que eles não estão fazendo isso para Deus, mas para os demônios. O apóstolo Paulo diz: eu não quero que vocês participem do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Isto é, não sejam coniventes com os demônios, porque não existe deuses. Existe deuses na linguagem humana, porque os falsos profetas criaram imagens, deuses, desde a antiguidade para servi-los e adorá-los. E isso trouxe maldição sobre todos quantos o fizeram. Eu já disse na programação anterior e vou repetir: Eva foi seduzida por Satanás e levou a Satanás a cumprir nela o seu desejo, que era levá-la ao pecado. Então ela foi conivente com as palavras enganosas e mentirosas de Satanás e cometeu o pecado, comeu do fruto proibido. Agora Satanás entra na vida de Eva e Eva vai e seduz Adão a comer também do mesmo fruto. E Adão foi conivente com o pecado de Eva. Se Adão rejeita e não aceita, e não fosse conivente com os pecados de Eva, ele não teria caído em tentação. Mas ele foi conivente. Como muitas vezes nós, como os filhos, somos coniventes com os pecados dos nossos pais. A gente volta a continuar nesse assunto, porque o Espírito Santo quer nos esclarecer uma grande verdade que o diabo tem procurado nos tirar, cegar os nossos entendimentos. Mas Jesus é maravilhoso. Senhor Espírito Santo, continua nos revelando a tua palavra pelo teu grande poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, agora é hora de milagres. Agora é hora de maravilhas. Jesus vai operar milagres na tua vida. Não importa quem você é ou quem você seja. Se você quer as bênçãos de Deus, Ele vai te alcançar com as vitórias, com as bênçãos, com a cura, com a libertação. Isso não significa nada em relação à sua salvação. A cura é algo
totalmente diferente da salvação. Jesus pode curar qualquer pessoa. Sabe por quê? Para mostrar para esta pessoa que Ele é Senhor e é misericordioso. A salvação é outra história, meu amigo. Mas Jesus vai curar você. Não importa quem seja você. Não importa o que você faz, o que você está fazendo, o que você gosta de fazer. Jesus pode operar na sua vida, porque operou na minha. Eu era um incrédulo, duro de coração. Eu era um ateu, não acreditava em nada. Mas Jesus fez uma obra na minha vida para salvar a minha vida por sua misericórdia. E Ele vai fazer isso com você agora. Se você não crê, pastor, eu já sou crente. Convertido ou convencido? Ô pastor, o que você quer dizer com isso? Convertido é quem aceitou Jesus, foi batizado nas águas, participa da comunhão da ceia do Senhor e é fiel a Deus e odeia o pecado e exclui o pecado da sua vida. Esse é convertido. E o convencido? Convencido é aquele que foi convencido que Jesus é maravilhoso, que Jesus é bom, que Jesus é Salvador, e etc, etc, etc. Mas não obedece. Então é um convencido desobediente. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos conceda a sua vitória. E agora, em nome do Senhor Jesus, repreendemos as enfermidades, repreendemos as doenças, repreendemos todo o mal que está na mente, no entendimento, na alma, no coração desta pessoa, no corpo físico. Sai todo mal, toda doença, toda maldição, e essas pessoas sejam curadas, libertas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Receba a sua cura, o seu milagre, a sua libertação, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Unge as águas e as peças de roupas com unção de cura e de libertação. Amém. E graças a Deus.